Olha só, Carol, para comentar sobre a segunda redução da estimativa de inflação do Boletim Focus, a gente conversa agora ao vivo com o advogado tributarista e nosso colunista aqui no canal, o Leonardo Reisler. Cadê o Leonardo Reisler? Está por aqui. Leonardo. Bom dia, Leonardo. Como é que você está? Tudo bom? Muito bom dia, Valteno. Muito bom dia, Carol, toda a nossa equipe, nossos telespectadores. Estamos por aqui. Então, tem alguma razão para o otimismo? É uma excelente pergunta e uma excelente forma de abrirmos o comentário, Valteno. Ele, apesar de ter revelado uma redução, o boletim, na expectativa da inflação para 2025, então tínhamos 5,57 para 5,55, algo pequeno, mas a projeção ela ainda continua bastante superior ao teto da meta de inflação que foi estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que é e sempre importante aqui recordarmos, de 4,5%, né? E esse dado, por si só, já impõe uma leitura de preocupação em relação ao futuro próximo aqui e próspero da nossa economia, né? Agora, em uma análise objetiva, né, observamos que o nosso país ele continua atravessando um cenário de inflação persistente, elevada, em descompasso com o que seria desejável para um ambiente econômico de crescimento previsível e também estável, né? Essa manutenção da inflação acima da meta, ainda que com margens controláveis, como mencionam alguns dos especialistas, né? Ela indica que o Banco Central ela continuará obrigado a operar com a taxa Selic em níveis elevados. E aí que é o grande problema de tudo isso, né? Como o próprio Boletim Focus projetou, 15% ao ano no fechamento de 2025, né? Um dos mais altos do mundo, sintomático de uma economia que luta para manter uma credibilidade monetária em meio a políticas fiscais frágeis e uma condução econômica que inspira pouca confiança aos agentes privados, né? No agronegócio, trazendo ao nosso setor, o reflexo prático é de que o setor continuará operando em um ambiente de elevado custo financeiro, com a compressão das margens e a alta volatilidade dos preços, né? Essa insegurança jurídica no campo, fruto de debates aqui infindáveis sobre demarcações de terras indígenas, invasões legais. Isso agrava ainda mais a sensação de risco em um momento no qual o setor precisava, acima de tudo, de estímulos para crescer de forma segura e sustentável, né? Trazendo para algumas áreas mais específicas aqui, o setor de grãos, em especial a soja, milho, trigo, essa manutenção de Selic a 15% ao ano, ela gera repercussões imediatas, né? A soja, que é o nosso carro-chefe das exportações, ela enfrenta um ciclo de margens mais apertadas, dado que a formação de custos depende fortemente de insumos importados, né? Como fertilizantes, defensivos, sementes geneticamente modificadas, né? Todos sujeitos a uma pressão cambial e inflação internacional de commodities agrícolas, né? Apesar de que, como mencionado, né, o dólar ainda sustentando na casa de 5,90, o encarecimento local da operação impulsionado, né, principalmente pela inflação acima da meta, eleva o ponto de equilíbrio das lavouras. Reisler, e a gente estava pensando aqui, né? Tem um novo plano safra aí se aproximando. Tem alguma expectativa em relação a juros? Essa é a questão ainda que simboliza toda a discussão que está havendo agora no Congresso Nacional através das frentes parlamentares e de todas as associações, né? Porque isso aqui, essa projeção, essa alta da Selic, ela vai, no momento do lançamento do Plano Safra, já fazer com que nasça deficitário, né? Porque nesse nível que temos hoje de juros, não há valor que você consiga, numa projeção futura, estabelecer que chegue de fato ao que precisa o setor do agronegócio. Então, todas as discussões elas estão preparadas para isso e o governo, né, mencionando que não tem receita suficiente para cumprir todo o esperado pelo setor. Então, as discussões elas tangem nessa limitação entre taxa de juros e o que de fato deveria ser oferecido ao Plano Safra. Essa semana a gente divulgou aqui, na verdade, na sexta-feira passada, o IPCA 15, que tem novamente o item alimentos e bebidas, continua puxando a inflação. A CNA apresentou ao governo uma proposta de plano safra para poder ajudar o governo a fazer essa elaboração. Hoje, inclusive, daqui a pouquinho tem uma reunião na FPA
para poder discutir exatamente as propostas que o setor encaminha ao governo na tentativa de ajudar. Então, como é alimento que está pressionando muito a inflação, tem serviço também, mas para o agro, o setor acaba sendo muito cobrado por causa dessa inflação, que ela tem a ver mais com a sazonalidade, né? O tomate, o aumento do tomate parece que foi 70%, uma coisa assim, uma coisa absurda. Mas aí eu ia te perguntar, não adianta você cobrar do setor a responsabilidade por altas, se você não investe nesse setor, né? Na verdade, assim, se você não tem, na hora de plantar, na hora de garantir o seguro, se você não tem essas políticas, essas ferramentas, aí você vai sobrar no bolso do consumidor mais adiante. E o setor não é responsável por isso. É uma cadeia sem fim, né, Valteno? O governo joga a responsabilidade no setor e o setor, obviamente, carece de incentivo, principalmente de estrutura e infraestrutura para poder desenvolver. E isso, claro, a reação direta é no custo, é no bolso de quem, de fato, consome ao final, né? E diante dessa realidade imposta pelas projeções, inflações persistentes acima da média, juros elevados e câmbio valorizado, é importante aqui que o agro ele adote estratégias de mitigação para preservar a competitividade e assegurar a sua sustentabilidade, né? A reação do setor às novas projeções ela não pode ser de resignação, né? Pelo contrário, deve ser de uma ação coordenada, exigindo responsabilidade do governo, defendendo reformas que ampliem a segurança jurídica no campo, pressionem por linhas de créditos mais competitivas e construindo dentro das próprias cadeias produtivas alternativas de proteção contra esses ciclos de instabilidade econômica, né? Porque persistirem em conduzir a economia do país com base em voluntarismos fiscais, populismo monetário e retórica política rasa, além de irresponsável por parte do governo, é um profundo desrespeito ao potencial crescimento que o Brasil poderia e deveria atingir, né? O agronegócio ele não está aqui pedindo favores, né? Ele pede condições estáveis e previsíveis para trabalhar, crescer e gerar riqueza. E se o governo ele não compreender isso, continuará a sufocar o principal motor econômico nacional, condenando aqui o país a desperdiçar mais uma vez a sua verdadeira vocação ao potencial agroindustrial mundial. Husler, e o cenário internacional, como que acaba influenciando, né, o cenário nacional? Influencia de maneira direta e objetiva, uma vez que o agro está muito exposto a moedas internacionais, né, principalmente ao dólar. Então, essa situação cambial ela injeta uma preocupação adicional, né? A supervalorização da moeda atual faz com que os custos do agronegócio também se elevem, fazendo que com o preço final tenha também uma repercussão à mesa, né, do consumidor final. Então, por isso que é importante que o agro ele dialogue também com as políticas monetárias, em especial aí ao Banco Central, que estamos vendo nas imagens, para que busque um equilíbrio e favoreça essa situação cambial com o objetivo único e direto de melhorar o custeio do agronegócio. Wesley, então, obrigado pela sua participação aqui nessa nossa terça-feira, véspera de dia 30, o mês de abril já foi embora, já estamos indo para o 5º mês do ano, passa rápido. Tá voando. Vamos aguardar aqui. E o interessante é que eu sinceramente, aqui, ó, uma constatação. Não vi o Congresso fazer muita coisa esse ano, hein? Nenhuma grande votação, nada, né? Feriado após feriado e... É verdade. Vamos ver como é que a coisa vai andar. Querido, obrigado pela sua participação. Um abraço, boa terça. Eu que agradeço, muito obrigado. Vocês só esqueceram hoje de me avisar da paleta, né? Eu vim de azul, vocês estão de cinza, falharam no nosso grupo. Não, eu tô um pouco de verde aqui, ó. Vídeo, de verde também? Então, sua gravata tá parecendo verde, então tá combinando com a camisa de dentro do então Valteno. Tá ótimo. Não retira. Tá bom? Retira, que eu Sempre combinando. Obrigado, tchau. Muito obrigado, boa última semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.